Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus esteja presente em tua vida. Hoje, dia 27 de dezembro, estamos vivendo este tempo do Natal, este tempo belíssimo da entrada, da vinda, do nascimento, da encarnação do Filho de Deus em nossas vidas. Hoje, dia 27, celebramos o dia de São João, apóstolo e evangelista. Escreve o quarto evangelho. João é o único dos apóstolos que não é martirizado. João foi morto em Patmos, na ilha de Patmos, morreu com idade avançada, pela velhice, né? Não foi martirizado, não foi. Autor do quarto evangelho, das cartas de João e do Apocalipse de São João. Então, neste dia queremos pedir esta luz do apóstolo João para que possamos conhecer o Cristo na intimidade, como ele apresenta. Lembro que esta semana nós não teremos missa no santuário às 7 horas da manhã. Então, durante essa semana, as missas acontecerão à noite, nos dias que a gente sempre tem. Então, durante a manhã, 7 horas, não teremos esta semana as Santas Missas. O Evangelho desta segunda-feira, dia 27, é de João, capítulo 20, os versículos de 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. O outro discípulo, o discípulo que Jesus amava, nós já sabemos, é o discípulo João, João Evangelista. Jesus tinha uma predileção, um cuidado, um zelo, um amor por este jovem que foi segui-lo. Então, uma rápida palavra sobre São João. Ao evangelista João devemos um Jesus mais íntimo, aquele que mais profundamente se manifesta Filho de Deus feito homem. É Jesus quem dá esta imagem de um Jesus mais íntimo a nós, de um Jesus que se manifesta: eu sou filho de Deus. É João. Filho de Zebedeu, João era um rico pescador de Betsaida, e de Salomé, uma das mulheres que se puseram a serviço de Jesus e de seus apóstolos. João foi provavelmente educado, como o irmão Tiago, em ambiente da seita dos Zelotes, como mostra a vivacidade de suas réplicas. Os Zelotes tinham essa característica, né? Eram pessoas de uma índole forte, de um aprendizado que não levava desaforos para casa. Então tinha uma réplica, né? Tinha uma força. João que depois vai dizer: queres que a gente rogue para que venha fogo do céu e queime tudo isso, destrua essa cidade? Não, ele tem uma personalidade forte. Isso a gente pode ver em Marcos 3:17. Sendo também em Lucas capítulo 9, os versículos 53 a 56. Ali está este ímpeto de João. Sendo discípulo de João Batista, porque João Evangelista era discípulo antes de João Batista, foi encaminhado a Jesus por seu mestre, o João Batista. Uma vez discípulo de Jesus,
João foi um dos mais ativos membros do grupo, um daqueles a quem o Senhor confiou maior número de encargos e os mais íntimos segredos. Os mais íntimos segredos. Tomou parte no Concílio de Jerusalém, como vimos em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, e no termo de uma longa vida apostólica, foi exilado na ilha de Patmos, ao tempo do imperador Domiciano. Lá em Apocalipse 1 a gente vê isso. Você pode procurar em casa. João colocou no centro de seu evangelho a manifestação de Deus ao mundo na pessoa do Cristo. Jesus é filho de Deus e se apresenta como tal mediante seus grandes eu sou, em múltiplas manifestações concretas. A tais manifestações, João dá o nome de testemunho ou de missão, numa série de sinais da glória de Deus. O mais importante desses sinais realiza-se na hora da glorificação de Cristo no mistério pascal, quando Jesus morre e ressuscita. Esses sinais perpetuam-se na vida da igreja e nos sacramentos da presença do Senhor, na Eucaristia, na confissão. As cartas de João prolongam o ensinamento do seu evangelho. Deus, que é amor e luz, os deveres dos cristãos derivados da caridade e as precauções contra o pecado são os temas principais. O Apocalipse é essencialmente uma meditação sobre o significado da história, redigida segundo o gênero literário, muito usado no tempo, ou no mundo hebraico, no mundo dos judeus, do hebraico, e destinada a fortalecer a fé cristã, exposta a perseguições. Cristo, no Apocalipse já vemos, já venceu o mundo e Satanás. Os que participam dos sofrimentos de Cristo participarão também do seu triunfo. Esses são os ensinamentos de João. Vale a pena a gente começar a ler as cartas de João. O Evangelho, claro, as cartas de João, que são curtíssimas, e depois o Apocalipse sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Mas sempre nos leva isso aqui, as cartas, veja, Deus é amor e luz. Depois, os deveres dos cristãos, que derivam da caridade, e as precauções contra o pecado, que são os temas das cartas. Te encorajo a ler as cartas de São João, já que esse dia celebramos o apóstolo e evangelista São João. Que Deus te abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você.